Essa organização, né, da primeira semana do empreendedorismo aqui da biologia é uma atividade que a gente está elaborando, a organização da empresa Júnior, a Solbio, e surgiu, na verdade, de algumas discussões e inquietações de alguns alunos e de alguns professores aqui da biologia, né? E o professor André, o professor da Poli, ele também participou de algumas dessas discussões e também hoje aceitou estar aqui fazendo essa palestra introdutória para a gente, né? O professor André Fleury, ele é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli e também professor do Design da FAO. E ele é especialista em novas abordagens para o desenvolvimento de produtos e empreendimentos e aprendizagem baseada em projetos e por problemas. E entre as linhas de atuação principais de pesquisa estão Road Mapping, Design Thinking, Lean Startup e modelo de negócios. E, bom, grato, professor, por estar aqui. Então, muito boa tarde a todos, muito honrado de estar aqui. Mesmo com um quórum pequeno, não importa, os melhores estão aqui, é isso que a gente precisa. Como o Cleandro falou, ou seja, eu sou professor da Poli, mas eu tenho o privilégio desde que eu sou produção. E aí, quando uma coisa muito boa da minha carreira foi quando eu virei professor aqui, eu entrei no design também. E aí, ou seja, dessa interface entre a engenharia e o design, tem duas coisas muito legais. O primeiro que a questão toda é de você já sair, já começar a trabalhar num ambiente interdisciplinar, multidisciplinar, um lugar onde você está misturando coisas diferentes. E depois, ou seja, exatamente nessa fronteira lá embaixo, vocês pegarem um matão ali em frente à FEA, exatamente nessa interface entre a FEA e a FAO, a Poli e o IME, que surgiu essas abordagens para o desenvolvimento de produtos, serviços e empreendimentos relacionados, então, com a questão toda do empreendedorismo direcionado por hipóteses. Então, tenho tido o privilégio da Poli para a FAO, da FAO para alguns outros espaços. A gente começou a trabalhar com o pessoal do IME, depois a gente trabalhou com o pessoal da FEA, trabalhamos com o pessoal do ICB. Um privilégio estar aqui hoje no IB, contando então um pouquinho do que a gente tem feito e como que a gente tem trabalhado toda essa questão do empreendedorismo direcionado por hipóteses e como que a gente tem então trabalhado o empreendedorismo aqui dentro. A ideia então é apresentar algumas das principais iniciativas que a gente tem realizado aqui dentro da USP, contar um pouquinho sobre os conceitos, abordagens e técnicas que a gente tem usado, ou seja, a gente está num momento bacana e eu acho que vocês em especial têm uns dos tesouros maiores da USP hoje em dia, ou seja, eu tive o privilégio de estar num projeto de roadmap na FINEP, discutindo com o pessoal sobre medicina regenerativa, sobre a questão das terapias celulares, sobre todas as questões das bios que estão envolvidas. Vocês estão num dos melhores lugares que tem para criar coisas novas. Então a gente vai contar um pouquinho de como a gente tem criado e a questão toda do ecossistema. Essa é uma palestra, mas como a gente tem pouca gente, quem quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade, vai ser uma satisfação. Desculpe, já era para ter isso aqui, outra coisa já não era para estar funcionando. Desculpa, já era para estar. Estava no não perturbe, mas a mulher. É isso aí. Então a ideia é a seguinte, ou seja, basicamente o que mudou no contexto mundial nos últimos 10, 15 anos, por que o empreendedorismo hoje em dia é tão importante? A ideia é a seguinte, na década de 1900 e bola, quando o Henry Ford criou a Ford, deu certo, e depois quando o Alfred Sloan, dentro da GM, copiou o que o Ford tinha feito e fez aquilo acontecer de novo, os Estados Unidos descobriram que tinha um jeito de você migrar modelos de negócio pelo mundo inteiro. Qual que era essa lógica? Legal. Eu pego então um templatezão, escrevo um plano de negócios, detalhado, gigante, 150, 200, 300 páginas. Com esse plano de negócios, explicando como é que eu vou ganhar dinheiro lá na frente, eu obtenho os recursos e com esse dinheiro eu vou então e inicio as minhas operações. Então esse modelo foi criado no início do século passado. Primeiro eu monto o plano de negócios, depois eu obtenho a grana e aí eu busco a operação. E isso deu bastante certo ao longo do século XX, ou seja, se vocês observarem, aqui tem algumas das boas multinacionais do mundo inteiro, Adidas, PepsiCo, Whirlpool, P&G, Sony, Johnson & Johnson, VW, Shell e vamos em frente, todas elas sempre operando com essa lógica. Eu monto um plano de negócios, obtenho os recursos para começar a minha operação e aí começo a operação. Ocorre que,
Em 1995, algo aconteceu. Acredito que a maioria de vocês estava vindo ao mundo nessa época, mas 1995 é uma data mais ou menos bacana para explicar o que aconteceu com estas 3 conjuntos de 4 letrinhas. O que seria isso aqui na tela? Quem chuta? É isso. Não exatamente a internet já existia como uma infraestrutura. Surgiu a tal da web, tá? Ou seja, o que é a web? A web foi criada por esse moço aqui, chama Tim Berners-Lee, num lugar chamado CERN, que é um mega laboratório de pesquisas, onde eles estão estudando o bósforo dos Higgins, alguma coisa parecida com isso. E lá, esse camarada criou o que é a base da nossa sociedade hoje em dia e que tem deixado as coisas de pé para o ar sistematicamente. O que ele criou? Primeiro, ele criou um protocolo para transmissão de páginas, ou seja, uma linguagem com hipertexto para a transmissão de texto. Foi a primeira coisa que ele criou, HTML. Aí ele criou um protocolo para a transmissão dessas páginas e, por último, ele criou um endereçador. E aí, ou seja, o pessoal olhou aquilo em 95, eu estava saindo dos bancos, estava mais ou menos no espaço que vocês estão hoje em dia, e a galera falou, legal, vamos montar plano de negócios que isso vai acontecer coisa pra caramba. E aí, moçada, teve um período muito interessante entre 99 e 2001, tá? Ou seja, isso daqui é a evolução do índice da Nasdaq. A Nasdaq é a bolsa americana de empresas de tecnologia. E aí, durante esse período, a gente começou a aplicar a lógica antiga do plano de negócios em cima de um contexto totalmente novo. E aí, ou seja, a coisa começou, a galera começou, nossa, mas tem muito dinheiro, a coisa está funcionando, de repente nós saímos de 1.000 pontos, como vocês podem ver aqui, 1.500, chegamos a 5.000 pontos. Tinha dinheiro caindo pelo ladrão, o pessoal queimava dinheiro a rodo para o que quer que você quisesse. De repente, explodiu a bolha da internet, aqui é o fim da exuberância irracional e tudo que tinha subido desceu. Ou seja, alguma coisa deu errado e a galera pegou e falou, puta, que aconteceu? Pra vocês terem uma ideia do tamanho da ressaca, ou seja, quem subiu foi sensacional, a gente tinha dinheiro para festa, para viagem, para o que quisesse. Na hora que desceu, quebrou todo mundo. Eu trabalhava em umas 3 ou 4 startups, quebraram todas. E o tamanho da ressaca foi tão grande que levou 15 anos para a Nasdaq conseguir chegar de novo a 5.000 pontos. Levou então de 00 ou 01 até 15 para ela chegar a 5.000 pontos e entender o que é que tinha acontecido. Então nesse período, ou seja, essa é a ideia então da bolha, do estouro da bolha, algumas das empresas que sumiram, a Go.com, a Pets.com, a Itoys.com, todas essas foram para o vinagre. 5 trilhões sumiram do mapa numa tocada só nessa queda. E aí, ou seja, a galera começou a falar, que na verdade a gente está operando num contexto em que não adianta querer ficar planejando mais. Essa tal da web, essa tal da internet muda a lógica de como as coisas são feitas e não adianta mais você copiar o que estava dando certo. Você tem que ser capaz de começar a buscar o que não foi feito ainda. E ao buscar o que você não foi feito ainda, não adianta você querer prever como vai ser o mundo. Não adianta, o mundo vai ser escrito. Ou seja, eu estive em Cambridge quando eu estive fazendo meu doutorado e o pessoal lá usava essa frase desse general prussiano, nenhuma batalha, nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo. Era como o pessoal da Inglaterra vinha. Tenho trabalhado com o pessoal de Stanford, hoje em dia eles preferem um outro herói, um moço que era um bom boxeador, que falava que todo mundo tem um plano até que você toma uma primeira porrada na cara. E aí desmonta tudo e você tem que partir para um novo espaço. Então é nesse contexto que começa a surgir a ideia das startups. É depois de 2002, 2003, 2005. É um fenômeno razoavelmente recente. Ou seja, nesse novo contexto não adianta você tentar montar um plano de negócio detalhado do futuro, não vai dar certo. Não é possível você prospectar quais são as tecnologias que vão bombar em 5 anos. E aí é legal, por exemplo, olhando 5 anos, só 5 para trás, tecnologias que surgiram que mudaram completamente a face da Terra. Esse tem mais de 5. Uma empresa, ela se chama Cambridge Analytica. Já ouviram falar? A empresa que criou as fake news. Ou seja, em menos de 5 anos, uma determinada empresa descobriu que minerando a internet com muito afinco, carinho, e você metendo as fake news com os robozinhos certinhos, você começava a propagar aquilo e aquilo começava a funcionar e aquilo começava a influenciar. Resultado disso, o Brexit. Resultado disso, o Trump. Resultado disso,
o Bolsonaro, ou seja, são, sem julgamento de mérito, são fenômenos, materializações recentes de quem soube jogar bem pra caramba com a fake news ou com a news, tanto faz como você quiser. Se você puxar 10 anos para trás, você acha o Uber e o WhatsApp, se você puxar 15 anos, ou seja, e como vão ser os próximos 5 anos? Quem vai ao transformar como nós vivemos, como nós alimentamos, como nós sobrevivemos. Então a ideia da startup, esse é o conceito. Uma startup não é uma versão menor de uma grande empresa. Eu não estou fazendo a próxima Nestlé, eu não estou fazendo a próxima Shell, eu não estou fazendo a próxima Petrobras. Uma startup vai operar num ambiente na qual o modelo de negócios não é conhecido e eu não tenho a menor ideia se vai dar certo ou não. Então esse é o conceito que começou a se popularizar a partir de 2005, 2007, começou a surgir nos Estados Unidos. Em 2012, a gente começa efetivamente a ter algum tipo de conhecimento representado e estruturado. O Steve Blank, que é o grande precursor desse movimento das startups, definiu então uma startup como sendo uma organização formada para a busca de um modelo de negócios que seja repetível, ou seja, que aconteça mais de uma vez e que seja escalável, que em determinado momento eu consiga rampar ele e atingir um volume gigantesco de pessoas. Escalável, por exemplo, o iFood é escalável, tem milhares e milhares, milhões de pessoas usando, o Uber é escalável, ou seja, a ideia toda é de que eu consigo fazer ele acontecer de novo em uma hora escalar. Depois o Eric Ries, que fez aquele livrinho azul chamado Startup Enxuta, definiu uma startup como sendo uma instituição humana estruturada com o propósito de criar um produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Tá? Esse é o segundo ponto fundamental, o risco. É inerente à startup o risco de você estar criando esse novo modelo de negócio. E o Peter Thiel, que foi o camarada que criou o PayPal e depois o primeiro investidor do Facebook, definiu uma startup como sendo o maior número de pessoas que puderem ser convencidas a atuar em direção a um objetivo de construir um futuro diferente. Então esses são os 3 conceitos principais ligados ao que é uma startup. E aqui embaixo, ou seja, é muito legal a ideia das pessoas. Tá? Então tenho o privilégio de conhecer o Cleandro já há alguns anos. Eu particularmente sou encantado pelo empreendedorismo dentro da USP e eu acho que o ativo mais importante que a gente tem são exatamente vocês. Ou seja, nós temos 60 mil bons alunos de graduação que dá para trabalhar junto e fazer coisas juntas e misturar para criar coisas que nunca tinham sido pensadas antes. Então, sei lá, se a USP, para onde vai a USP nos 5, 10 anos próximos? Não sei. Mas nós temos um ativo sensacional que são exatamente os bons alunos capazes de fazer a diferença ao atuar em direção ao objetivo de criar um futuro diferente. Então eu fico muito feliz da gente estar aqui hoje na Bio para estar exatamente nesse primeiro evento de empreendedorismo. E aí então surge essa ideia do empreendedorismo direcionado por hipóteses, ou seja, Hypothesis Driven Entrepreneurship. Qual que é o conceito? Que no dia 0 eu só tenho hipóteses. Eu não tenho a menor ideia se aquilo vai funcionar ou não. E aí então eu preciso verificar se as hipóteses são válidas ou não. Se forem válidas, show de bola, eu ando uma casinha. Se der errado, não tem problema nenhum, eu volto atrás e faço de novo. E aí eu posso então fazer um processo iterativo. O mais importante de tudo, get out of the building, GUB. Ao invés de ficar 3, 4 meses escrevendo um plano de negócios, você pega e faz um MVP tosquinho qualquer, chega para o teu cliente e pergunta, você quer ou você não quer? Se ele falar quero, show de bola, você vai para a próxima etapa. Se ele falar não quero, não tem problema nenhum. Você volta e você começa de novo. Essa é a base, então, do que a gente aprendeu a fazer a partir de 2013 dentro do nosso contexto. E aí, para exemplificar, trazer o primeiro casinho que a gente tem de sucesso, como é que a gente começou a trabalhar? Em 2014, então estava tudo surgindo, muito recente no Vale do Silício, a gente já estava trabalhando com o pessoal de Stanford e veio junto exatamente essa abordagem. E aí, em 2014, o Felipe de Pierro chegou para mim e falou, professor, tem essa tal de Lean Startup aparecendo pelo mundo afora, vamos aplicar ela? Falei, vamos. Deixa eu pular um passo, a gente já volta para trás. O que a gente vai fazer? Ele falou o seguinte, professor, eu tenho uma banda, eu tenho 3 brothers, são meus camaradas que a gente toca junto, eu sou engenheiro de produção e músico, eu tenho um outro camarada que é engenheiro de computação e músico, e eu tenho um outro camarada que é engenheiro de produção e músico, e junto a gente tem um problema, ou seja, o nosso problema é encontrar produtos e serviços para músicos.
Então, quando você começa uma startup, a primeira coisa é você se identifica e se apaixona pelo problema. A solução você vai errar muitas vezes, não importa, mas o problema, esse sim é um problema que você quer resolver e que você quer se dedicar durante um bom período de tempo. E esse era o problema deles, encontrar produtos e serviços para músicos. E aí eles já tinham uma ideia de que a coisa podia dar certo. Eles tinham montado um blog, o blog chamava Music Jungle e ele já tinha 2.000 seguidores em janeiro de 2014. E aí a gente resolveu então aplicar ali em startup para criar o marketplace. Então, a gente começou primeiro, desenvolvendo estratégia, a gente precisava conceituar o negócio. O Music Jungle é um serviço de anúncios, compra e venda online de produtos e serviços voltados aos músicos profissionais e amadores. Aí nós pensamos, foram fazer análise do mercado. Quem são os concorrentes? Não acharam ninguém concorrente. Quem são os compradores? Quem são os fornecedores? Novos entrantes e produtos substitutos. Aí eles olharam e falaram, olha, não tem ninguém nichado nesse espaço. Tem outros tipos de modelo de negócio, mas para músicos não tem ninguém. E aí eles criaram um negócio que a gente chama de Oceano Azul, como que eles se diferenciariam do Enjoei, do OLX, do Bom Negócio, do Facebook e como que eles colocariam então o Music Jungle enquanto negócio diferenciado. Aí eles precisavam então conceber o negócio. Pensaram na missão. A missão então, ajudamos as pessoas a fazerem música, facilitando as trocas de produtos e serviços musicais e fomentando as empresas do ramo, pois acreditamos que a música faz a vida melhor. E a visão, ser reconhecida como a maior comunidade de músicos do país, referência como lugar onde comprar instrumentos, se destacando como startup de sucesso. Próximo passo, o foco era o GUB, ou seja, verificar se aquilo funciona ou não. Então, ao invés de fazer um plano de negócios, a gente trabalha com um Canvas. Vocês conhecem o Canvas? 9 caixinhas? Show de bola! Eles foram aonde foi criado esse Canvas, queridos alunos? É que vocês já são novos, ou seja, isso aqui era a FAO, há 5 anos atrás, que tinha um maldito de um pano lá em cima pendurado, e eles foram para o Estúdio 5 da FAO e montaram lá o seu primeiro Canvas, ou seja, como funcionaria o modelinho de negócios. E aí saiu assim, é uma plataforma online para encontrar produtos e serviços com facilidade, uma plataforma online para anunciar produtos e serviços e adquirir e reter clientes, estabelecimentos comerciais, então, para você anunciar, por força de vendas, para os músicos, uma plataforma online, por blog, página e Facebook do Music Jungle para os músicos, o relacionamento massificado aqui, gratuito para quem fosse músico, 15% para tudo que fosse vendido dentro desse espaço aqui. E aí, a plataforma, blog, força de vendas, equipe de marketing, equipe de desenvolvimento, essa parte toda aqui do lado esquerdo. Legal, primeiro Canvas, o GUB, vamos testar se isso funciona ou não. Ou seja, eles precisavam testar duas coisas. Eles precisavam verificar se os músicos realmente têm dificuldade em encontrar produtos e serviços online e se os estabelecimentos comerciais realmente têm dificuldade em divulgar seus produtos e serviços online. E depois, eles precisavam testar se uma plataforma online seria uma boa ideia para resolver isso daqui. Se vocês tivessem que discutir com os músicos se eles têm dificuldade em encontrar produtos e serviços online e com os estabelecimentos comerciais, o que vocês fariam? Tivesse que sair daqui e fazer esse teste. E aonde você iria buscar estabelecimento comercial? Show! Quem manja? Onde é que tem estabelecimento comercial e músico pra caramba aqui do lado? Na Teodoro Sampaio, certo? Ou seja, ali para cima da Benedito tem 45 lojas de instrumentos musicais, foi o que eles fizeram. Passaram na Benedito num sábado qualquer, tomaram uma cervejinha e começaram a subir por ali. E o que eles acharam? Basicamente, eles entrevistaram 3 músicos e 2 estabelecimentos comerciais e eles falaram, é verdade, a gente não consegue comprar instrumento musical online. Porém, eu quero comprar produtos e serviços em que eu possa confiar. Eu quero comprar com segurança, os músicos também querem vender e 15% é uma comissão alta. Mas o problema eles verificaram que existia mesmo. Volta para o Canvas. O Canvas então começa a ser uma obra viva. Ele muda. Músicos compradores, músicos vendedores, estabelecimentos selecionados, com exclusividade, confiáveis, curadoria, 10%. 15% era muita coisa, 10% está honesto. Legal, vamos ver então, o problema está validado, vamos testar, ver se a solução funciona. O que eles fizeram?
um MVP de baixa fidelidade, um produto mínimo viável de baixa fidelidade. O que quer dizer isso? Uma landing page, não sei se já ouviram falar numa landing page, é uma pagininha simplíssima que basicamente só tem a proposta de valor e pede alguma coisa em troca. Se você gostou da proposta, me dá um like, ou me deixa o seu e-mail, ou assina alguma coisinha. Então eles puseram essa página no ar, instrumentos musicais, estúdios, escolas de luthiers, tudo em um lugar só, feito por músicos para músicos. E aí o que eles pediam? Inscreva-se! Pré-lançamento do Music Jungle está no ar, uma série de benefícios exclusivos, deixe o seu e-mail com a gente. E aí, eles mediram para ver se era bom ou se era pouco. Como eles tinham um blog com 2.000 pessoas, eles tiveram 820 visitas, 107 cadastros, um pelo outro, 13%. 13% é um bom número. Está acima de 10, você tem uma boa intenção de compra, ou seja, vale a pena você evoluir. Maior interesse em relação à compra e venda de instrumentos, ou seja, serviço caiu fora, mas a solução foi verificada e valia a pena. Então, em pouco tempo, 2, 3 semaninhas, eles já tinham um vale a pena, porque o problema é bom e a proposta de solução parece bacana. Aí, aqui mexe todo o canvas, né, o final dessa primeira etapa. Então, lojas de instrumentos, fabricantes de instrumentos, 10% pela comercialização, vender instrumentos com segurança, compra e venda de instrumentos, e é isso aí, no final dessa primeira etapa. E aí eles precisavam fazer a segunda etapa, porque o problema verificado, solução verificada, Problem Solution Fit, ou seja, valia a pena seguir em frente. E aí a validação, ou seja, eles lançaram o site de verdade, simplão. O que quer dizer simplão? Pega um WordPress, espeta um plugin de Marketplace e bota ele para rodar. Arruma alguém da FAO que faz o layoutzinho, tá no ar, tá funcionando. E aí puseram o primeiro pedalzinho lá para começar as vendas, detalhado, assim, bonitinho. E aí, para tentar vender, eles fizeram 3 iterações. Facebook orgânico, Facebook pago e Google AdWords. E aí, ou seja, publicaram no Facebook, tá no ar, tá valendo, atenção, chega junto, vamos comprar ou vamos vender. E aí, ou seja, no primeiro movimento, eles foram de 0 a 38 anúncios rapidinho. Ou seja, quem queria vender estava lá e já colocou os equipamentos todos para vender. Mas comprar se provou um pouco mais difícil. Então, no primeiro movimento, eles tiveram 1.100 visitas, 139 e-mails, 89 contas, 0 mensagens, 0 compras, 0 cobranças e 0 pagamentos. Ou seja, para quem queria vender deu certo, para quem queria comprar não deu tão certo. Aí eles resolveram pagar por publicidade no Facebook. Facebook Ads, Music Jungle. Agora existe o lugar certo para comprar e vender instrumentos musicais. Clique aqui, conheça o Music Jungle. Zera os números, esse é um ponto importante, é um outro teste. Então você zera os seus números, 349 visitas, 87 e-mails, 54 contas, 2 mensagens, 0 compras, 0 cobranças e 0 pagamentos. Ou seja, o Facebook acha quem quer vender e acha quem quer comprar, mas não na hora que quer comprar. Ou seja, está fora do processo. Ou seja, bom engajamento, mas baixa intenção de compra. Facebook encontra a pessoa certa, mas não está no processo de compra. Eu estava quase comprando uma guitarra nesse momento, porque estava indo tão bonitinho o projeto. Aí eles falaram, não, professor, nós vamos testar agora o Google AdWords. E aí, então, a ideia era a seguinte, Ibanez 350, Ibanez é uma guitarra, aqui tem Ibanez 350, musicjungle.com.br e jogava para esse espaço daqui. Zeraram os números, e aí, ou seja, 57 visitas, 6 e-mails, 5 contas, 5 mensagens, 2 compras, 2 cobranças e até a defesa do trabalho de formatura, o primeiro pagamento. Ou seja, o que fez acontecer de verdade foi o Google AdWords, o canal que encontra os clientes com real intenção de compra e o interesse dos compradores validado. Então essa foi a nossa primeira experiência com essa lógica toda de botar um modelinho de negócio para rodar. Em 8 meses, de 0 a 8 meses, a gente tinha então o nosso projetinho funcionando. Esse era o último canvas que ele tinha elaborado. Modelo validado, entendimento do processo de compra, do problema na compra, 38 produtos anunciados e 2 vendas realizadas. E aí o que aconteceu? Era 2014, final de 2014, começo de 2015, o Felipe falou, olha, eu não tenho certeza se vai dar certo, não tenho coragem de arriscar tudo. E ele foi trabalhar na Mobile, não sei se vocês conhecem a Mobile, é uma empresa que faz móveis por medida. Mas ele ficou com a pulga atrás da orelha, ele falou, puta, mas e se eu voltasse, se eu voltasse, se eu voltasse?
Metade de 2016 ele volta e ele arruma um sócio. Vocês estão ouvindo falar nesse moço aqui? Quem seria esse moço? Não é? O Kiko Loureira, guitarrista do Angra ou então do Megadeth hoje em dia, não é? Os tiozão bem velhinho já. E aí ele virou sócio do projeto e está rodando até hoje. Hoje em dia já com serviço, hoje em dia com todos os produtos. E eles receberam um bom aporte, está valendo, está rodando. Não sei se o Felipe ainda está por lá, a vida segue em frente. Mas 2019, 5 anos depois, o projeto está funcionando como estava funcionando naquela época. Então essa é a lógica do empreendedorismo direcionado por hipóteses. Esse é o primeiro espaço que a gente trabalhou, que funciona muito bem. Vai lá e testa até a coisa funcionar. E vai verificando como que as coisas vão se encaixando. Tranquilo? Muito bom. Então rapidinho os conceitos, eu já volto para depois a gente falar dos casos que eu acho que é mais legal. Mas quais são os conceitos? Ou seja, o primeiro caso, quando você monta o plano de negócios, depois você vai ver se alguém efetivamente deseja aquilo, é como se você tivesse com uma chave buscando um cadeado para abrir. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante aqui, e aí, ou seja, eu tenho o privilégio de explorar vários lugares dentro da USP com empreendedorismo. A gente está trabalhando com o pessoal do ICB aqui atrás, já faz 3 anos que a gente está trabalhando juntos. E o ICB, quando foi trabalhar com empreendedorismo, começou com essa lógica. A instrução era a seguinte: alunos, vão lá e minerem todas as patentes que tem no nosso banco de patentes. Procurem uma que vocês acham legal e vejam quem é que quer essa patente. Dá certo ou dá errado isso? Pode dar certo, mas é mais sorte do que juízo. Você vai ter que arrumar uma chave legal e de repente o cadeado abre. Aí há 2 anos atrás eu fui conversar com o professor Luiz Carlos e o professor Luiz Carlos perguntou: o que você acha? Eu falei: eu acho que isso não vai dar certo, professor. Eu, se fosse você, inverteria. Primeiro você acha o problema e depois você vai desenhar a chave que vai abrir o problema, o cadeado. Então como que a gente pivotou a matéria ali no ICB? O pessoal foi lá no ICESP. Vocês conhecem o ICESP? Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, fica ali na Dr. Arnaldo. E ali o pessoal foi entrevistar um dos médicos do ICESP, professor aqui da USP, e perguntaram para ele: fala um problema casca grossa que você tem. E ele falou: mucosite. Conhecem? Mucosite é o seguinte, espero que vocês nunca tenham nada a ver com isso, mas mucosite é o seguinte: quando você faz uma quimioterapia, a boca explode. Isso é mucosite, você vai ficar com a boca lotada de afta, de ferida, de tudo. E aí, esse foi o problema que foi passado para a molecada. O que eles fizeram? Aí, com o problema, eles vieram desenvolver a chave. O que acontece? Eles entraram e começaram a minerar patentes. Acharam uma de um professor chamado Vanderlei Banhato. Não sei se já ouviram falar. Banhato é um dos professores mais maiores de todos os professores que nós temos da Universidade de São Paulo. O bichinho é gigantesco. E ele tinha uma patente de um laser que era bom para resolver problema de pele. Ora, mucosite é pele, pele com pele, e se a gente pusesse os lasers aqui? 2 anos depois, a ideia deu certo e a empresinha está entrando aqui atrás no CIETEC para começar a ser incubado. Por quê? Era um problema importante pra caramba e a partir do que a gente tinha, aí sim a gente foi capaz de abrir o tal do cadeado com a chave que foi desenhada certinha para ele. Essa é a lógica, então. Ou seja, você primeiro entende a sutileza de como os usuários se comportam, identifica uma necessidade, acha soluções para atender essas necessidades, constrói um modelo de negócio em torno da solução e a partir daí você faz o pitch para trazer os investidores. Então você começa do problema, você começa do usuário, na verdade. Do usuário você identifica a necessidade, acha soluções, constrói um modelo e até chegar na hora de receber os aportes. Essa é a lógica, então, do empreendedorismo direcionado por hipóteses. Começa, então, com canvas da proposta de valor, ou seja, uma persona que tem que fazer uma série de tarefas para obter um ganho, tem uma dor, logo a minha solução é uma solução assim assada, que tem um aliviador de dor para a dor, o pain reliever para a pain. Depois de validado esse primeiro movimento, aí a gente segue para o canvas mais tradicional, a gente validou esses 2 espaços, aí nós vamos validar todos os outros. Trabalhamos sempre com MVPs, ou seja, o produto mínimo viável que é capaz de ganhar um valeu ou não valeu. Esse aqui é o MVP mais clássico de todos, o videozinho do Dropbox, que começou com um vídeo toscaço, que nem esse. Ou o Mágico de Oz, por exemplo. Essa daqui era uma empresa que vendia sapatos
em 1999. Em 99 não estava claro se ia dar certo ou não vender calçados para a internet. O que eles faziam? Passavam na frente das lojas, tiravam as fotos, carregavam no site. Vendeu, eles pegavam o dinheiro, desciam na loja, compravam o sapato e entregavam. A ideia do Mágico de Oz não tinha nada, tinha uma interface, mas hoje em dia eles estão dentro da Amazon e ganharam um bom dinheiro por lá. Pode ser uma landing page em que você só pede para a pessoa assinar alguma coisa, ou, esse é um outro clássico, ou só uma figurinha. Isso aqui é um reloginho chamado Peeble, é bem velhinho esse exemplo, mas é um exemplo bacana. Eles fizeram 3 desenhos do que seria o relógio no futuro, antes do Apple Watch, e colocaram 3 desenhos feitos com Photoshop e colocaram isso dentro do Kickstarter. 70 mil pessoas e 10 milhões de dólares em pouco mais de um mês, na ideia. Um bom dinheiro para você começar a desenvolver o seu produto. Então essa é a ideia do MVP, é você rapidamente fazer aquilo acontecer com uma boa ideia. E a partir daí você começa então a trabalhar com essa aprendizagem com validação. Você constrói alguma coisa, mede e aprende. Constrói, mede e aprende. Constrói, mede e aprende sucessivamente. É um PDCA do século XXI, mas funciona muito bem para esses contextos de altíssima incerteza. E se der errado, essa é uma parte muito legal ou muito ruim, depende de como você se sente em relação a isso. Se der errado, não tem problema nenhum. Você joga tudo fora e começa de novo, joga tudo fora e começa de novo, joga tudo fora e começa de novo. E é por isso que hoje em dia na USP é tão importante, tão legal e tão bacana você ver o empreendedorismo que mistura os alunos com as diferentes formações. O mais importante é um bom problema e uma boa equipe. A solução vai pivotando por meio do construir, medir e aprender, pivota, constrói, mede, aprende, pivota, constrói, mede, aprende, pivota, até a hora que vai dar certo. Tá? Ele dá certo de uma maneira geral, sempre. E aí, então, a ideia toda do funil, esse aqui nós vamos falar um pouquinho mais para frente, a descoberta do cliente, a validação, a criação, o escalonamento, já volto nesse modelinho aqui importante. E o funilzinho, ou seja, a aquisição, ativação, retenção, revenda e referenciamento, ou seja, como que eu sou achado, como eu sou ativado, como que o cara volta, como eu faço dinheiro e, por último, como eu faço ele me referenciar. O Design Thinking, o modelinho de cano, o Design Thinking também, ou seja, não sei se vocês conhecem o Design Thinking, já fizeram alguma... Tá, mas de qualquer jeito, porque o Design Thinking, ou seja, a ideia é a seguinte, o Design Thinking é como se você tivesse dois momentos, o problema e a solução. E por que o Design Thinking ficou tão importante hoje em dia? A solução é importante? Mas, ou seja, o problema é mais importante hoje em dia do que a solução, pelo menos no começo. Então a ideia é de que você parte de um problema qualquer aberto, abre ele até você obter o máximo de informação possível e depois você fecha. E aqui você vai abrir de novo e fechar, então você tem a imersão, entrevistas, observações e vivenciamento, a síntese, até chegar num ponto de vista. Aí vai para a ideação e por último prototipa rapidinho. Tá, é um modelinho que é a base de tudo isso, ou seja, como que eu aplico o Design Thinking cada vez mais rápido para ser capaz de chegar dentro desse protótipo validado. E esse aqui é o modelinho que a gente está rezando desde 2016, a gente está muito ligado com Stanford. Chama Stanford Startup Garage Innovation Process, mas foi criado dentro de um lugar chamado Biodesign lá em Stanford, não sei se vocês já ouviram falar. Stanford tem um departamento bacana, que basicamente tem a forma de um útero, aonde, de um lado, você tem lá o pessoal da medicina, do IB e do ICB, e do outro lado você vai ter o pessoal do design e da engenharia, e eles basicamente então vão trabalhando todos os espaços que dá para você querer desenvolver coisas novas para nós, seres vivos, humanos ou não humanos, mas essa é a lógica, então, de como você trabalharia. E esse é o modelinho, então, que a gente tem trabalhado mais. Você explora, faz a imersão, chega no POV, ideação, protótipo, teste, elaboração, teste, até você chegar no mercado. Tranquilo? Consegue falar um pouquinho o que é o POV? O POV é o ponto de vista. O point of view corresponde a esse pontinho aqui. Então, qual que é a ideia? O caso clássico, ou seja, como nós podemos aprimorar a experiência de mobilidade na USP. O que vocês fariam para aprimorar? Aumentar o número de circulares. Pois é, ou seja, pode ser aumentar. E aí qual que é a lógica? Então você vai escolher uma determinada, você vai começar com um desafio bem aberto, aí você vai abrir e vai fazer a sua imersão até chegar aqui no ponto de vista. No ponto de vista significa que você explorou o seu problema o máximo possível
até chegar numa frasezinha do tipo, aluno da graduação precisa subir e descer o matão várias vezes por dia, porque tem aulas e outras demandas qualquer. Então aqui já é muito mais específico do que melhorar a mobilidade. Ele já está fechadinho, é só um matão, dá para fazer um puxador de alguma coisa, dá para fazer o rolimã para descer, aí você está completamente fechadinho, então você estreita o máximo possível antes de passar para a solução. Tá? Faz parte do Design Thinking, o POV, então ele é o ponto mais apertadinho que tem, ou seja, oportunidades ou o briefing a partir de você vai puxar as ideias, e aí então se é só o matão para aluno de graduação, vai te dar um espaço muito mais reduzido do que a mobilidade no campus inteiro. Tá? Ou seja, essa é a lógica do POV, que é essa bolinha que fica nesse espaço. Então esse modelinho do Biodesign, ou do Startup Garage, ou da Day School, a primeira parte é como se fosse o primeiro triângulo do Design Thinking, e daqui para cá é como se a gente incorporasse ali em Startup. Certo? Então beleza, vamos voltar nos nossos casinhos, contar mais 2 ou 3 casinhos para vocês que são mais legais do que os conceitos. Quem quiser depois, ou seja, esse aqui é o primeiro movimento, conforme a gente for, trabalhamos junto com a Heloísa, trabalhamos junto com o Cleandro, o que vocês estiverem querendo puxar de empreendedorismo para cá vai ser sempre uma satisfação. E o que a gente ensina? É isso aqui só, ou seja, não tem mais nada do que isso. Os casos, legal. O que é o pivotar? Esse aqui é um caso bacana sobre pivotamento. A historinha dele é do começo de 2014 também. Depois eu trago os mais novos que a gente tem trabalhado, mas esse aqui vem também, é bom de contar. A história é a seguinte, esse aqui é um moço, chama Alessandro. E o Alessandro chega um dia para mim, no começo de 2014, fala, professor, tô trabalhando em banco, mas tô achando uma merda, não quero mais trabalhar em banco, achei isso tosco pra caramba, quero montar uma startup. Você me ajuda? Eu falei, claro, Alessandro, sensacional. Estamos aqui para isso. O que você gostaria de fazer? Aí ele vira para mim e fala, professor, eu tive uma ideia espetacular, você não vai acreditar, a ideia é sensacional. Eu vou montar um aplicativo de baladas e conforme a balada for rolando, eu vou descobrir qual é a melhor balada que está rolando em São Paulo agora. Não é uma ideia sensacional? Aí eu olhei para ele com a mesma cara que vocês me olharam agora e basicamente eu falei, olha, pode ser que não, mas se você acha que sim, precisa arriscar. O que acontece? Eles fizeram o aplicativo, essa aqui era a primeira versãozinha, chamaram os melhores brothers que começaram a mandar as informações, chegaram em algum lugar, algum tempo depois, o Alessandro chega para mim, professor, você não vai acreditar. Falei, que foi, Alessandro? Deu errado. Falei, não acredito. Deu errado, Alessandro, deu errado. Puxa vida, eu sinto muito, Alessandro, mas e agora? O que você vai fazer? Professor, a gente teve outra ideia, a gente vai pivotar. Tá justo, eu tenho direito de... Nós vamos pivotar. O que vocês vão fazer, Alessandro? É o seguinte, a informação já está vindo da ponta para o centro. Eu já tenho um determinado celular, esse celular já está puxando informação, essa informação já está chegando para mim. Tá, e o que você vai fazer? Vou fazer um instituto de pesquisas, usando o celular ao invés de prancheta e gente humana. Opa, essa é uma ideia legal. Bom, vamos ver se isso funciona. Aí a ideia é do MVP de baixo. 2014, acredito que vocês não estavam aqui na USP, mas 2014 foi a última mega greve que nós tivemos por aqui. As 3 irmãs, as que o cercam, ou seja, a tal da FAO, a tal da ECA e a tal da FEFELESH, entraram em greve geral, quase 4 meses. E aí, num determinado momento, ia ter uma manifestação na Praça do Relógio, uma série de manifestações na Praça do Relógio. E eles precisavam testar se o modelinho de buscar a informação com o celular funcionava ou não. E aí, eles fizeram o seguinte, criaram um Google Docs, um Google Forms, chamaram os 30 melhores amigos e falaram, 30 melhores amigos, venham aqui. Sim, estamos aqui. E agora? Então, vocês vão fazer uma ajuda pra gente. Vocês vão carregar esse doc aqui, esse form no celular de vocês. Pode ser? Pode. E agora? Agora vocês vão lá na Praça do Relógio. Tá, e o que a gente faz? Pergunta para as pessoas o que está no Forms. Show! Para quantas pessoas? Quantas vocês derem? Quantas vocês conseguirem? O que a gente pergunta? O que tiver no formulário? E o que a gente ganha? Na hora que vocês voltarem, a gente paga vocês com pizza e cerveja. Pode ser?
Pode. E o pessoal foi. 3 iniciativas. Primeira, 924 respostas, 29 entrevistadores em 2 dias. Na segunda, 300 respostas, 7 entrevistadores em 2 dias. E na terceira, 1.432 respostas, 18 entrevistadores em 3 dias. Na verdade, as respostas não importam. O que importa? Eles foram no site do TSE e descobriram que para a Datafolha fazer uma pesquisa com 1.204 respostas em 5 dias, ela cobrou R$60 mil. Ou seja, sem muito esforço, eles tinham conseguido criar um negócio que valia R$60 mil. Opa! Validaram o produto inicial, a ideia inicial. Próxima etapa, fazer isso acontecer de verdade. E aí, eles começaram então um longo período, trabalhando, até realmente estar funcionando. E aí, em março de 2015, não sei se vocês se recordam, teve uma mega manifestação na Paulista. Foi a primeira manifestação contra a Dilma e eles dispararam a seguinte missão: vão lá e perguntem em quem o manifestante votou. E às 6 horas da tarde eles tinham a informação de que 80% tinha votado no Aécio. E eles mandaram para todos os veículos de mídia. E o Terra colocou na homepage. De acordo com a Lean Survey, 80% votou no Aécio. O mundo deu uma volta, às 6 horas da manhã a Folha de São Paulo chega na casa das pessoas, escrito assim: de acordo com o Datafolha, 78% votou no Aécio. Então eles conseguiram furar a Folha com 12 horas, num custo muito mais baixo, de uma maneira muito mais efetiva. E aí eles entraram no mercado. Basicamente, eles ganharam o primeiro aportezão. Esse foi o primeiro checão que entrou lá na Poli. R$300 mil, mais ou menos $100 mil, que é o que vale uma startupzinha bem no comecinho. Começaram a fazer mídia, Veja e algumas outras. Hoje em dia, eles fazem parte de uma empresa maior, foram adquiridos por uma empresa maior e estão com uma base de processamento de informações por lá. E o último caso, ou seja, local nosso também que eu acho que vale a pena, a Mvisia. Qual que é a ideia da Mvisia? Ela parte, de novo, de um problema. Então, era a separação de muda de eucalipto. Esse é um processo que eu acredito que vocês sejam mais próximos, ou seja, é um processo que é industrial, que é feito por seres humanos e que dá muito problema, tanto em relação à ergonomia, ou seja, a questão toda da atividade da pessoa, como erro relacionado com a altura, com o diâmetro e com a qualidade das folhas. Aí esses 3 moços, mais essa moça, era uma disciplina que a gente fazia, é uma poli-GV que a gente tem, eles resolveram, então nós vamos montar uma máquina para separação de muda de eucalipto. E aí o que eles fizeram? O MVP deles, básico, um 3D da máquina, era o que tinha de desenho, uma proto-máquina, onde a única coisa que funcionava eram as plantinhas, mas tinha uma carta aqui do diretor da Fibria, falando que o dia que tivesse pronto, ele ia comprar aquela máquina. Opa, se o diretor da Fibria falou que ele está interessado nessa máquina, que já tem os 3Ds, talvez essa ideia seja bacana. E aí, basicamente, a gente entrou para concorrer no Santander Universidades, 2015, ganhamos o tal do prêmio, e a partir daí, eles pegaram R$100 mil, chegaram até a primeira máquina, não era de seleção de muda de eucalipto, era seleção de muda de tomates. Fizeram depois a muda de eucalipto. Ano passado eles pivotaram mais uma vez, eles desistiram das máquinas e resolveram ficar só com a visão computacional. Então hoje em dia eles são especializados exatamente na câmerazinha que fazia todo o processo seletivo. Estão vendendo para a BRF, para ver quanto que tem de carne em cada uma das carcaças que estão saindo ou deixando de sair. Estão vendendo para a Brahma, para a Ambev, em relação à questão toda do processo de envasamento e assim por diante. O Henrique, que é esse moço aqui, estava com a gente sabadão agora, fazendo uma apresentação na disciplina PRG 0005, que é Fundamentos do Empreendedorismo, que a gente trabalha junto. Então esses são alguns casos. A FlowSense também é dessa época, que mexe com Big Data ou inteligência artificial. Ou inteligência de mercado baseada nas pessoas. O Área 25, o Jeff, que mexe com microtreinamento, ou seja, como é que eu entrego treinamento em cima do laço para a pessoa que está precisando. Essas são as que eu tenho algumas outras, 2 ou 3, mas essas foram as 5 primeirinhas que a gente viu sair do zero, que eu vi do ovo. Mas tem algumas outras muito legais, tipo essa daqui, não sei se já ouviram falar na Livap. Conhece? Alguém já ouviu falar? A Livap, conhece? Já comprou? Claro, gostou? Valeu, que bom. A Livap é sensacional porque eram 4 moleques da produção, 4 trancas, eles sempre estavam no rolo. Toda vez que tinha rolo, um ou tinha causado, ou estava defendendo, ou era representante, mas eles sempre estavam na confusão. De repente os moleques sumiram. E aí,
uma tal de Livap começa a contratar gente da produção, E um dia um professor da produção experimenta, não, vou experimentar para ver se é bom mesmo. Aí ele ligou, eu queria pedir não sei o que de comida congelada, Ah, legal, qual que é o seu nome? Mauro Zilbovicius. Ah, professor, aqui é o fulano. Ah, não acredito, o que você está fazendo aí? Aí a Livap, ou seja, então criou esse modelinho de negócios, eles cresceram 10, 20% durante 3 anos, estão gigantes hoje em dia, faturam alguns 3, 4, 5 milhões de reais, mais, ou seja, trabalham uns 20 milhões de reais por ano, eles faturam 2, 3 por mês, com certeza eles já estão fazendo. Mas essa é a ideia do ecossistema. Nós não vimos. As outras 5 que eu falei, a gente viu surgir do zero. Essa daqui a gente não viu surgir. A Dev, uma outra que mexe com a internet das coisas, ela está aqui atrás do CETEC, foi criada também no contexto todo da produção. 99, certo? Já ouviram falar da história da 99? A história da 99 é sensacional. Como que começou a 99? Ela é daqui. Ela começou com um negócio chamado EBA. Sensacional. A ideia do EBA é a seguinte, quando eu virei professor em 2008, me deram a TI da produção para cuidar, para fazer ela ficar melhorzinha, né? Aí fui trocar uma ideia com o pessoal do CAEP, do Centro Acadêmico, para ver como é que a gente poderia trabalhar a TI mais próxima dos alunos. Aí eu virei para os alunos e falei, e se a gente fizesse um espaço onde vocês pusessem um xerox virtual e alguma coisa de material dos outros anos e compartilhassem coisas no gênero? Aí o aluno vira para mim e fala, professor, você não conhece o EBA? Eu falei, não. Então bota aí, professor, ebah.com.br, legal. Bota o seu nome agora. Cara, eu estava 3 meses na produção, tudo que eu tinha feito já estava lá. Nota de aula, prova, tudo que eu já tinha distribuído, os caras já tinham tirado nota e já tinham colocado lá. Reza a lenda que eles estavam ganhando $5 mil só de Google AdWords com isso. E com os $5 mil eles criaram 99, venderam 99 no começo do ano passado e aí criaram um outro negócio sensacional chamado Yellow, que já não é mais tão legal hoje em dia, está meio capenga. Sei lá o que o Ariel saiu recentemente, o Renato e o Ariel saíram a ver o que é a próxima coisa que os moleques vão fazer, mas são os dos nossos grandes ídolos. A Revelo também, ou seja, esse aqui é um camarada, é uma viagem, ou seja, esse é o cara que trouxe o modelinho de Stanford há 3 anos atrás, e ele tem uma empresinha chamada Revelo. E aí a Revelo, ela é especializada em posicionar bons alunos da USP nas melhores vagas de emprego que tiveram no Brasil. E aí o cara dá aula comigo no primeiro semestre, toda segunda-feira à noite de graça. Toda segunda-feira o cara vai dar lá, durante 12 aulas, dá aula de graça. Mais ainda, o cara acabou de pegar 70 milhões de reais de aporte, mas ele já confirmou que ele vai estar lá no começo do ano que vem. Por quê? Porque é lá que ele está com as personas dele. É lá que ele conhece os alunos da Poli, da FEA, da FAO. É lá que ele conhece as personas para quem ele trabalha. Então a Revelo, são ex-alunos nossos que já estão, são ex-alunos da USP que já estão por lá. Quinto Andar, também aluno da Poli, acabou de virar unicórnio, que mexe com a questão toda de aluguel sem seguro, sem fiador. E aí passando para a parte toda das bios, e aí eu já vou me aproximando do finalzinho. Então, a gente descobriu, tem 2 coisas. Eu já passo pelos casos, mas o que a gente descobriu? Que basicamente, ou seja, tem 3 tipos de empresas que a gente pode criar hoje em dia. 4. E as bios. E aí é o seguinte, ou seja, software e serviço, apps e qualquer coisa um pouco além do app com gente, a gente chama essas daqui as de baixa tecnologia. Essas são as low tech. É fácil. 3 meses, 4 meses, deu certo, deu errado, ponto final. Produto é um pouco mais difícil, tá? Ou seja, produto, qual que é a lógica? Produto demora uns 2, 3, 4 anos para você conseguir chegar com um produto legalzinho no mercado. O caso clássico que a gente tem, desenvolvemos junto com o Einstein, o Einstein trouxe o seguinte desafio para a gente. O Einstein chegou um dia e falou, para nós do Einstein é muito importante que o número de agulhas que entrou numa cirurgia seja o mesmo número de agulhas que saiu da cirurgia. A gente falou, não só para o Einstein, né? Ou seja, veja você, para todo mundo que foi para a cirurgia, isso era importante. Bom, levou 3 anos e meio, 4 anos. Ano passado eu fui dar uma aulinha no Einstein, cara, eu vejo o pessoal da inovação feliz, comemorando. E aí, o papagulha funcionou? É mesmo, funcionou? Pô, deu certo, finalmente. Eu perguntei, tá, e quem foi que testou?
Dr. Sidney Klein. O presidente do Einstein opera às 5h30 da manhã, ele passa lá para operar. Dessa vez ele pegou e já botou o papagulha, o contador de agulha, botou as que tinha no começo, contou, botou as que tinha no final, deu o mesmo número. Mas a gente levou 3, 4 anos para fazer. Diga. Mas realmente eles começavam com o número de agulhas e terminavam, tinha agulha dentro do paciente. Assim, Não, você já é... Não, o ponto é assim, você tem que ter certeza de que você colocou o mesmo número de agulhas, ninguém tinha ideia se isso era verdadeiro ou não. Você tinha que contar. O problema é o seguinte, ou seja, o problema não é nem esquecer dentro do paciente, o problema é se alguém se picar depois com a agulha. Se você se picar com uma agulha num hospital, você vai ter que fazer o tratamento preventivo de HIV. Então você vai ter que tomar uma bomba de coquetel, você já viu isso, é uma porrada esse preventivo. E aí você vai ter que tomar porque é profilaxia, você é obrigado a tomar. Então mais do que esquecer dentro, que aí tem que ser muito ruim demais, mas é mais a questão toda de cair no chão ou alguma coisa e alguém se machucar. Porque cada vez que se machuca tem que tomar todo o... Então, ou seja, essa daqui para o produto. Agora, por outro lado, o mais nobre de todos são exatamente o que vocês trabalham, as bios, tá? Ou seja, se eu pudesse dizer, e aí é de coração, aonde está o ouro da USP hoje em dia? Está aqui, no ICB e na UIB. Vocês têm e na Exalc, tá? Ou seja, é aqui que está o ouro maior que a gente tem hoje em dia. Por quê? Porque é aqui que estão as grandes oportunidades e mais ainda, ou seja, a gente tem as oportunidades e tem mais um ponto. A gente tem as competências. Aqui ao lado, se não me corrija se eu estiver errado, fica a senhora Maiana Zatz, não é isso? Ela é monstro, ou seja, a ideia toda do que ela tem feito com a regenerativa, a capacidade toda das CRISPR, né? E aí vai embora nessas questões todas. A gente fez os mapas da FINEP, a FINEP contratou a gente para fazer os roadmaps dela. E, por exemplo, Indústria 4.0, eu sou da Poli, tá? Indústria 4.0, nós não temos o que fazer. Sensor e hardware já era. Foi para a Alemanha e a China já comprou. O que dá para fazer na Poli? Software. Aplicativozinho e base de dados e Big Data e IA. Não dá para fazer nada muito bom. A bio, a gente tem todo o know-how mais forte de todos ainda para fazer. Qual que é o problema? É casca e é caro, certo? Teste 1, teste 2, teste 3 e teste 4. Sujeito a todo tipo de jogo. Por exemplo, o que eu ouvi falar do Paraguai, certo? Não podemos ainda usar a impressão de pele em cima das pessoas, correto? Porque não está regulamentado aqui no Brasil. Do que eu saiba, me corrija se eu estiver errado. Agora, suponha um cara que queimou 3/4 do corpo inteirinho. Não está regulamentado no Brasil, mas no Paraguai eu posso pôr. Vai dar câncer depois, mas... Certo? Ou seja, tem uma série de questões... Como é que você faz para viabilizar isso daqui? Muito ligado a essa questão toda. Então, basicamente, é um dos mercados mais sensacionais para empreender hoje em dia. É exatamente onde nós, principalmente vocês, estão. As bios, vale para o ICB, vale para a bio e vale para a irmã Exalc. A gente tem uns concorrentes bem fortes nessa parte, principalmente na agricultura, né? Então, a Bayer é um deles que, quer dizer, esses dias eu tive uma palestra com o pessoal da Bayer, eles falaram que demoram 10 anos para fazer um VG. Uhum. Então, acho que tem que dar uma olhada nele. Mas nesse mesmo espaço, ou seja, a mais legal que eu conheci foi a Sempre Sementes, Chapecó. Os caras não fazem o transgênico, eles só mexem no DNA da planta. E aí mexendo no DNA não é transgênico, não é isso? E aí você não tem tantos, ou seja, tem jeitos, é um dos mercados mais pesados que tem, sem dúvida. Bayer, Monsanto, Cargill. É uma vergonha, não estou discutindo, realmente é um mercado fechadaço, são 3 ou 4, é difícil, mas tem muito espaço para criar as coisas novas e para tentar de alguma maneira... por exemplo, então, essa Sempre de Chapecó é sensacional porque ela mexia com o ressequenciamento genético sem fazer o transgênico. Nós fomos depois para uma outra que fica ali em Atibaia, que é manejo integrado de pragas, que você tem o bio, você tem o químico e você tem mais um qualquer atuando junto. Então essa parte toda dos cultivos tem muito espaço para você, os orgânicos, e aí você vai entrando em todos esses espaços de coisas novas. Essa daqui é a menina dos olhos, não sei se vocês ouviram falar. Tá, essa é a grande que nós temos aqui, essa é a USP, está ali no CETEC, está aqui atrás, chama Genera. Ela mexe com sexagem fetal, ancestralidade, farmacogenética, paternidade, doenças genéticas
nutrição, saúde e bem-estar. Essa daqui são os produtos que essa empresa que a Genera trabalha. Eu trouxe alguns outros exemplos que foram sugestão da Heloísa, tá? Mas a Neoprospecta, ou seja, diagnóstico microbiológico digital, uma plataforma para controle microbiológico em aplicações em diferentes mercados e a ideia toda dos cases de sucesso. Tem mais dois aqui que eu queria falar, ou seja, como você se vê em 10, 20 ou 30 anos, que é a questão toda da One Skin. A impressão de peles, não sei se vocês já estão mexendo com isso. Tem uma empresinha da Unicamp, ou seja, como é que você imprime tecidos, certo? E como é que você é capaz de algum jeito de usar os tecidos para toda a questão da manutenção das pessoas. Essa daqui também, ou seja, essa daqui é a criação de órgãos. A professora Maiana, se não me engano, está criando corações de porcos. Não sei se está certo isso. Acho que é isso, não é? Ela é o mandrake, realmente, ou seja, foi uma das entrevistas mais sensacionais. Ou seja, criar coração de porco. O coração não é um órgão tão casca-grossa, é mais uma válvula e estamos criando. Depois começa a fazer os transplantes todos, ou seja, criando então órgãos e criando os tecidos todos. Ou então, por exemplo, a ideia da análise dos seus exames genéticos. E aqui você começa a entrar com toda a questão da inteligência artificial e dos big datas. Ou seja, como é que eu sou capaz de criar, por exemplo, o cara nasceu hoje. Como é que eu já faço o gêmeo virtual da pessoa que acabou de nascer? Gêmeo virtual de fábrica já tem, gêmeo virtual de carro já tem, gêmeo virtual de um monte de computador já tem. Como é que você começa a criar os big data das pessoas, capturando por meio dos wearables, alimentando as grandes bases de dados de maneira a predizer, sei lá, é com vocês, eu só sou um contador de histórias que gostaria muito de ver essas coisas acontecendo cada vez mais. E aí, ou seja, para fechar, o que a gente tem? Estão surgindo as aceleradoras. A gente começou a trabalhar em 2013, quando eu comentei com vocês, a gente começou a trabalhar com Stanford. E nessa época, em 2013, estava surgindo um cara estava indo trabalhar no Einstein, chamado Cláudio Terra. E o Cláudio Terra, ao longo desses 6 anos, a gente fez coisa muito legal aqui na USP, ele fez coisa muito legal no Einstein, a gente fez muita coisa legal junto. E ele criou o Eretz.bio, não sei se vocês já estiveram por lá, vale a pena a visita. É uma aceleradora de startups de biotecnologia, fica ali junto da Vila Mariana. Espaço de empreendedorismo, inovação e saúde, onde saúde não é só o bio, você vai além disso, mas tem toda a questão do atendimento, da atenção básica e assim por diante. E semana passada o Inova HC foi reestruturado, então ali na medicina tem um outro espaço novo para construir um futuro melhor com a saúde. Estava conversando com um camarada na medicina ontem, os caras estão empolgados, eles acham que isso aqui vai ser efetivamente capaz de colocar os alunos para criarem boas startups por lá. E como que a gente trabalha então o nosso ecossistema? Ou seja, voltando lá no nosso conceito principal, a USP é um grande ecossistema aonde a inovação vai acontecendo, você não tem muita ideia de onde que veio, para onde que foi, como é que ela vai se articulando, mas a gente tem sido bom pra caramba. Esse ano saiu uma reportagem dos unicórnios, dos 16 fundadores de startups que chegaram a 1 bi, 10 eram da USP. Tá? Ou seja, somos bons e somos bons pra cacete, isso é muito legal. Somos bons porque temos bons recursos, somos bons porque temos excelentes alunos, somos bons porque temos conseguido fazer a coisa acontecer. O que a gente trabalha em relação a isso? Primeiro, e aí as sugestões, a ideia é de trabalhar sempre um modelo em T de formação. Vocês vão ter que ser bons pra cacete em alguma coisa. Escolham um biofarmacogenético aplicado específico, sejam muito bons nisso. Mas a ideia é de que a gente hoje em dia, um bom profissional, é aquele que tem a ideia do modelo em T. Ele é muito bom em alguma coisa, mas ele é capaz de combinar uma série de habilidades complementares. Ele manja de sociologia para entender como as pessoas se comportam em massa. Ele manja de psico para entender como a pessoa trabalha sozinha. Ele manja de antropologia para entender como que o corpo humano se estrutura. Ele manja de mercado, ele manja de clientes. Ou seja, ele tem uma perspectiva multidisciplinar, ele trabalha em equipe, ele tem criatividade, ele se comunica e ele empreende. A gente na Poli tem algumas disciplinas chamadas 030. A 030 a gente tem uma que é essa Poli GV para a criação de startups,
a outra é para criação de produtos, mas a gente tem uma específica que chama desenvolvimento de equipamentos médico-hospitalares. Nessa disciplina, a gente tem gente da medicina, do ICB, do IB, da Poli e do design trabalhando juntos para criar soluções. Que tipo de solução? Desde as mais teoricamente simples, mas se já for no HC, alguém já teve lá? Um dos problemas da HC, acredita ou não, é perder maca. Ou seja, imagina o seguinte, aquele puto hospital gigantesco, aonde está a tal da máquina? Menor ideia. Então, como é que eu sou capaz, de algum jeito, de botar um localizador de maca, capaz de achar as macas dentro do HC? Um outro do ano passado, passagem de turno. Uma enfermeira precisa passar o turno para outra enfermeira. Demorava quase 1 hora. Como é que eu faço por voz? Como é que eu faço de algum jeito que eu consiga passar rapidinho o turno? E um outro que o pessoal está trabalhando, como é que eu sou capaz de minerar a informação do ar para descobrir aonde tem mais chance de você ter uma infecção pulmonar? Onde que o ar está podre para ter infecção pulmonar. Então, o primeiro ponto, ou seja, trabalhar no modelo em T, ser bom para burro em alguma coisa, mas complementar esse conhecimento todo. E as optativas são muito legais hoje em dia. Vocês têm que fazer um monte de optativas, certo? Cara, experimentem as mais fora da caixa que vocês conseguirem achar, vale muito a pena. Depois, esse aqui é o modelinho do Blank. A primeira venda está aqui. Então, o que ele conta? Como é que eu crio uma startup? Eu tenho uma ideia, eu vou até o MVP. Pergunto para o cara, quer comprar ou não quer comprar? Se ele não quiser comprar, eu volto para cá. Se ele quiser comprar, eu venho para cá e faço a validação, ou seja, eu desenvolvo o produto inteiro e volto para ele e falo, quer comprar? Compra agora. Se ele comprar, aí eu tenho uma empresa porque eu já tenho uma venda. Se ele falar, não quero, eu volto para cá. Como que a gente implementou isso na USP? Por que a USP está tão legal hoje em dia? Descoberta do cliente, transformar uma ideia em MVP. As disciplinas, tá? Ou seja, então a gente tem a 030, desenvolvimento integrado de produtos, a criação de negócios tecnológicos. Essa daqui é a minha do coração, essa daqui está parada agora, volta ano que vem, é 7600001. É uma que eu fazia pela agência USP de inovação. A gente tinha 120 alunos de 35 cursos diferentes. Ou seja, gerontologia com marketing com IME. Cara, já sai um algoritmo para você predizer se o idoso vai cair ou não e você conseguir evitar que ele caia. Você misturar a fé com alguém da Poli, com mais alguém da saúde. Como é que eu faço um Big Data capaz de reduzir o preço do seguro de saúde daquela pessoa? Essa daqui, a do biodesign, como a gente falou da questão toda dos equipamentos médicos hospitalares. Estamos botando para rodar uma PRG, atualmente eu estou montando as PRGs, a 005, Fundamentos em Empreendedorismo, é uma distância, estou tendo o privilégio de fazer junto com a Heloísa e com o pessoal do NEU, e ano que vem essa daqui vai mudar o nome, vai voltar, mas vai chamar PRG 0004, Inovação e Empreendedorismo, também aberta para a USP inteira, para quem quiser fazer. Então essas disciplinas, é um excelente momento para vocês irem ver se vocês gostam ou não, tá? Vale muito a pena. O Cleandro fez uma parecida e gostou, certo, Cleandro? Valeu, senão não estaremos aqui hoje. Mas tudo começou um dia que o Cleandro passou por lá e falou, pô, legalzinho esse negócio, quem sabe eu não me dedico mais a essa questão. Então vale muito a pena buscar as disciplinas dentro da USP, ver ver se vocês gostam ou não. Não gostei, não dá nada. O aprendizado para vocês vai ser valioso e provavelmente vocês vão ter que fazer isso na Bayer, na Monsanto, ou seja, todas as empresas, o mundo está, se vocês voltarem lá no comecinho, o mundo está meio de pernas para o ar. Então, independentemente de onde vocês estiverem, provavelmente vocês vão ter que empreender, seja para vocês, seja para a empresa de alguém, e aí então os conhecimentos são valiosos. E se vocês gostarem, tá? Os laboratórios, a gente tem o Inova Lab lá da produção, para quem quiser experimentar e fazer os protótipozinhos. O Fab Lab da FAO, ou seja, ali embaixo no LAME tem um Fab Lab bem bacana, para quem quiser também fazer os laboratórios, os protótipos, e as parcerias com quem a gente tem desenvolvido estas iniciativas todas, desde Stanford e Alto até a tal da Pinheiros e da GV. E depois, gostei, legal, quero pegar um MVP e levar ele até a validação. Aí nós estamos basicamente, o que a gente tem? O NEU, que é o Núcleo de Empreendedorismo da USP, que a Heloísa vai estar aqui amanhã contando para vocês. A ideia do NEU, então, é fazer toda a pré-aceleração até ser capaz de mandar as startups para o outro lado do rio, ou seja, quando começa a ganhar dinheiro, a USP não é um bom lugar para estar, mas normalmente o pessoal faz é arrumar um escritóriozinho ali no Vila Lobos Office Park, que fica do outro lado do rio, em frente ao Cândido Portinari. O Intensivo, que é um programa de pré-aceleração que a gente tem dentro da
do Ocean, que fica ali na produção. Esse aqui é o cara que criou a Livap há um tempo atrás, fazendo uma palestrinha. Basicamente, ou seja, durante 6 meses vocês vão ter todas as condições para fazer a startup de vocês decolar. E o do AWC, que é o professor Marcos Barreto, que esse aqui é muito legal, não é fechado para a USP. Acelere seu TCC e crie uma startup. Então, se vocês querem, chegando na fase do TCC e querem montar uma startup, a TIM banca lá um projeto de pré-aceleração. E segundo o Barreto, verba infinita para desenvolvimento de protótipo. O que precisar, e se fizer sentido, a TIM ou o Instituto TIM coloca o dinheiro. E lá dentro do Inova, e aí, ou seja, da minha parte, não sei se vocês já viram, lá na frente da ECA tem um prédio lindão, do outro lado da avenida. O prédio lindão, nós estamos assumindo o primeiro andar dele. Esse espaço aqui vai se chamar Cosmos, ou se chama já Cosmos. Esse aqui vai ser um espaço exatamente de pré-aceleração, ou seja, de pegar os alunos que gostaram de fazer as disciplinas, que já têm uma boa equipe e querem atacar um determinado bom problema, e a gente vai colocar esse pessoal para trabalhar aqui durante 1 ano, 2 anos, pelo tempo que for necessário. Então, nessa ideia toda de ecossistema, nós estamos muito bem estruturados. E aí, amarrando, gostaria de agradecer novamente ao Cleandro, uma grande honra estar aqui hoje no IB, na primeira palestra da primeira semana do primeiro movimento, porque vocês têm o ouro mais legal que a USP tem hoje em dia, exatamente para criar os novos empreendimentos, para criar as novas startups. As disciplinas, sejam sempre muito bem-vindos, quando vocês precisarem, a gente dá um jeito de colocar vocês para participar delas. E depois das disciplinas, não quero continuar. Show de bola, sejam sempre muito bem-vindos, ou no AWC, ou no intensivo da Samsung, ou no Cosmos, que a gente vai botar para rodar a partir do começo do ano que vem, aonde o foco é dar o espaço, os recursos e até achar os contatos e eventualmente o dinheiro para vocês serem capazes de decolar o empreendimento que vocês desejam. Então, para fechar, ou seja, as abordagens ágeis viabilizam que ideias não tão boas obtenham grande sucesso. Então, ou seja, isso mudou. O que importa é o problema, não importa a ideia vai dar errado. Quando eu tinha a idade de vocês, você tinha que ter uma ideia que ia dar certo. Não, o que importa é o problema. Prototipar rápido, quanto mais rápido as iterações, mais rápido se chega ao sucesso. Lembra da historinha da balada? A universidade é o melhor local para desenvolver as primeiras iterações ainda na graduação. Descoberta do cliente, validação do cliente. Tá? Esse é um ponto muito importante. Vocês estão na melhor etapa, no melhor momento, na melhor fase. Depois vai vir, vocês vão ter que começar a pagar a conta, depois vai vir a esposa, ou o marido, ou sei lá eu quem. Depois, ou seja, a questão toda, então, vocês estão no melhor momento exatamente para começar. A inovação ocorre mais facilmente em equipes multidisciplinares. Então, voltando, se eu pudesse apostar na USP para os próximos 15, 20 anos, são 60 mil alunos de graduação. O resto eu acho que pode dar errado. Mas os alunos e a capacidade de vocês de se conectarem e criarem coisas novas é sensacional. As empresas são parceiros importantes desde o começo. O nosso ecossistema é frondoso e o que tem de gente olhando a gente por aqui é bastante. E o GUB, get out of the building, para ver se aquilo funciona ou se aquilo não funciona. Então era isso. Muito obrigado, muito honrado pela oportunidade e eu fico à disposição para os bate-papos e no que mais vocês precisarem para os próximos passos. Valeu!